Então, vamos lá. E a gente vai ter seminário online, viu? Só para... quero informá-las já a partir de agora. Então, vamos lá. Meninas, eu vou... Professor, tenha piedade. Tenho nada. Sobretudo porque na aula passada você fugiu. Professor, seminário é uma coisa muito grande, professor. Você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, professor. Não se passa assim com qualquer aluno nesse seminário. Tá certo. Vamos lá, meninas. Ó, tem piedade. No mercy, tá bom? Como diria naqueles filmes de Van Damme, naqueles filmes de luta, né? Sem piedade. No mercy. Jamais, tá Professor. bom? Se virem, estudem, tá bom? Leiam bastante, tá? Escuta a música do Shawn Mendes. Como é que é? Escuta a música do Shawn Mendes. Depois você me manda aí no Ele tem uma privado. chamada Mercy. Ah, legal. Professor. Me manda depois ela no privado aí, tá bom? Não, Vamos lá. professor, essa música é muito boa. Vamos lá, meninas, olha só. Gabriela, Isabela e Kelsey, vocês me enviaram os trabalhos, ok? De cara, eu já quero fazer alguns apontamentos, que é assim, eu não vi os trabalhos de vocês ainda, tá? Eu verei os trabalhos de vocês, mas assim, eu já quero fazer o seguinte, vocês têm que, existe um padrão na hora de desenvolver atividades, tá? E vocês precisam saber que padrão é esse, tá? Então, esse programinha aqui é o melhor amigo de vocês a partir de hoje. Chama-se Microsoft Word, tá bom? É ele e o PowerPoint, tá? Todo programa, ele tem uma barra na parte superior que chama barra de títulos, tá? Qual é a utilidade dessa barra, professor? Eu estou compartilhando a tela com vocês? Desculpa, eu nem vi. Tô não, né? Eu vou compartilhar o ecrã aqui, peraí, vamos lá. Pronto, vocês estão vendo aí o programa aberto? Eu não tô vendo. Agora abriu, vamos lá. Estão vendo agora? Tô. Ah, legal. Então, isso aqui é a tela do nosso Word, tá bom? Gente, por que eu estou dando essa aula para vocês? Porque vocês têm que saber utilizar essas ferramentas, tá bom? Existem normas na hora de utilizar isso. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Ela define uma série de critérios na hora de elaborar um trabalho, uma dissertação, uma atividade acadêmica, uma atividade extra-classe, enfim, tem uma série de... Tudo tem um padrão, tá bom? E normalmente vocês vão desenvolver isso através de textos, tá? E esses textos, mesmo que eles sejam textos manuscritos, tá? Vocês precisam saber como é que funciona um parágrafo, um espaçamento entre uma linha e outra, tá? Porque onde pode ser caixa alta, onde que não pode, o título desse trabalho, tá? A descrição do que é esse trabalho, tudo isso tem um padrão. Aonde vocês vão colocar a assinatura de vocês, enfim. Essa não vai ser a nossa aula, tá bom? Eu só estou colocando isso aqui, a priori, para vocês entenderem o seguinte. Aqui na parte superior da nossa tela, vai estar escrito que a barra de títulos que eu falei para vocês tem ali um disquetezinho para salvar, uma seta para a esquerda, uma seta para a direita, tá? Que é uma seta para desfazer uma ação no texto ou para refazer uma ação no texto, tá bom? E no meio dela tem um título chamado documento 1. Vocês estão visualizando isso aí? Sim ou não? Documento 1? Isso, documento 1. Tá bem no meio da tela. É nesse Word, nessa aplicação aqui que está aberta, ó, na minha tela. Tá? Dê uma olhadinha aí. Tá esse documento 1, o Word. Aí do lado direito tem assim, entrar, tem, né? Ah, sim. Tá vendo aí no meio agora? Por isso que Sim, as coisinhas do aplicativo que estão na frente. Exatamente, tá bom? Que é o minimizar para diminuir a tela, o maximizar ou condensar, tá? Para diminuir ou aumentar o tamanho da tela, e o fechar, tá bom? Gente, qual a importância dessa barra aqui? Essa barra é a barra de títulos, ou seja, a informação, onde tem a informação do documento que vocês estão realizando aqui. Por exemplo, se eu estou desenvolvendo aqui um currículo, por exemplo, tá? O meu currículo pessoal. Gente, né, currículo pessoal, claro que currículo é pessoal, né? Pelo amor de Deus, né? Currículo vitae, né? Vamos lá, estou desenvolvendo isso aqui. Se eu estou desenvolvendo um documento que é o meu currículo, qual é o nome desse arquivo, gente? Qual tem que ser o nome desse arquivo? Currículo vitae. Exatamente. Currículo vitae de quem? Do Jonatas, ok? Então... coloca aí o currículo do Jonatas. Isso. Eu estou mostrando isso para vocês, estou falando isso pelo seguinte, eu vou abrir aqui a tela para vocês, só para vocês entenderem o seguinte, olha só. Primeiro puxão de orelha, Kelsey.
Vamos lá. Tá vendo a minha telinha aí? Eu abri aqui, ó, o documento da Kelsey. Tá ótimo. Eu não vi não tô criticando o trabalho, tá, Kelsey? Eu não vi o trabalho ainda, tá bom? Aqui é só o título que eu tô falando. Olha o título que está no seu documento. Documento 23.docx. O que é um documento 23.docx? O que é isso? Entende? Eu não sei. Entendi. Imagina só se você está mandando currículo para mim. Professor, eu estou mandando currículo, sei que você tem uma vaga de trabalho, tá? Eu vou mandar o meu currículo para vocês. Aí você me manda, lá está escrito assim, documento 23.docx. Eu não vou saber que isso é um currículo. Então a importância da barra de títulos é exatamente isso, para você dizer o que está dizendo, o que está falando o seu documento. Tá bom, meninas? Isso vale para Kelsey, isso vale para Gabriela, isso vale para Isabela e vale para os demais alunos que, né, forem enviar trabalhos a partir de hoje. Beleza até aqui? Ok, Tá bom? beleza. Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui, ó. Por exemplo, aí a Isabela, gente, Isabela, Oi. Kelsey e Gabriela, isso aqui não estou criticando o trabalho, tá? É só a forma ensinando a vocês como mandar documentos a partir de hoje, tá bom? Só isso. Tá bom. Isso nem faz parte da nossa grade curricular, mas eu estou ensinando para que vocês não errem mais com isso a partir daqui para frente, tá bom? A Gabriela colocou o seguinte, olha o título do trabalho, aqui ela colocou, trabalho FACT, gestão estratégica de pessoas. Beleza, aqui já está melhor, porque pelo menos aqui eu sei que é um trabalho da Faculdade de Tecnologia e Ícone, tá bom? Mas o ideal é sempre colocar assim, beleza, trabalho FACT, coloca o nome do lado, tá? Olha só, para vocês verem, deixa eu abrir aqui os currículos, só para vocês verem o seguinte, atividades, não, peraí. Currículos, está aqui. Eu não sei se vocês conseguem ter acesso aí. Olha só. Eu marquei aqui. Vocês conseguem ver o que está escrito? Vou abrir aqui para vocês, vai ficar mais fácil. Tá? Esse aqui é o meu currículo, tá, meninas? É o currículo que eu vou mandar para vocês para que vocês possam fazer as críticas aí, os apontamentos, tá? Olha como é que está escrito lá. Vocês conseguem ter acesso? Talvez a Isabela consiga ver o que está escrito lá. Mas verifica aí, Gabriela ou Kelsey. E Kelsey, se vocês conseguem ver a barra de títulos, o que está escrito na barra de títulos. Professor, eu não tô vendo nada, só tô vendo você. Tá vendo só uma fotinha pequenininha, né? Você consegue Não, eu tô maximizar... vendo você que... Tô vendo. Hã? Eu tô vendo tudo direitinho. Tá vendo tudo direitinho? Beleza, Tá, agora eu tô currículo vendo aqui, Jonathan professor. Santos. Isso. E do lado tem o quê? Meu telefone, você viu lá? Gente, isso aqui é um currículo. Isso aqui é um currículo. Então, assim, eu preciso, na hora que a pessoa que está lá do outro lado, o recrutador ou o gestor de recursos humanos, vai receber esse documento, ele vai receber milhares de documentos juntos. Se ele recebe lá um arquivo chamado, sei lá, WhatsApp 123, né, enfim, fotografia 123, ele não vai saber do que se trata, ele não vai abrir. A gente tem que considerar que quem está do outro lado, e aí essa pessoa serão vocês daqui uns dias, quem está do outro lado precisa identificar que documento é esse que está chegando para mim. Então, tanto lá na hora de enviar o e-mail, eu tenho lá o destinatário, né, que ou seja, para quem eu enviaria o e-mail, e lá eu tenho a opção de assunto. Aquilo lá é o e-mail, tá? Então, eu vou colocar lá currículo, Jonathan Santos, beleza. Mas e o documento que vai para essa pessoa? Né? Então, assim, é interessante que esse documento também tem o nome de currículo para a pessoa saber do que se trata. Assim como os outros, igual eu mandei para vocês, aula, né, atividades, enfim, aula do dia tal, atividades. Então, assim, tudo isso tem um padrão, tá? Então, a partir de hoje, todas as vezes que vocês forem enviar um trabalho para mim, para a Faculdade de Tecnologia Ícone, tá? Ou quando vocês forem enviar um e-mail, ou quando vocês forem enviar, seja lá o que for para alguém que for através dos meios digitais e tiver um documento em anexo, nesse documento vocês precisam impreterivelmente colocar o nome do que se trata aquilo que vocês estão enviando. Tudo bem? Tranquilo? Podem criticar. Tudo bem. Podem criticar, tá, meninas? Vamos lá. Eu vou pegar aqui as atividades de vocês, eu quero que vocês participem, eu quero que vocês perguntem mesmo, tá bom? Esse é o momento que a gente tem de errar, tá? Aqui na academia, tá? É o momento que vocês têm de tirar as dúvidas, de falar, professor, eu não concordo, professor, eu concordo, professor, não é assim, eu aprendi de outra forma. É a hora que a gente tem de fazer isso, porque aí a gente troca todas as informações aqui, e aí vai ser, né, a gente consegue, enfim, tornar a aula bem mais dinâmica, tá bom, pessoal? Então, podem ficar super à vontade, a casa é de vocês, viu? Então, e aí depois também não vão poder falar, o professor não deixa a gente participar, não deixa a gente falar, tá bom? Se vocês falarem isso lá para a diretora da faculdade, eu perco meu emprego, viu? Então, me ajudem, por favor, tá? Vamos lá. Atividade, professor Jonatas. Alguém me mandou o currículo? Alguma de vocês me mandou o currículo?
Sim ou não? Eu mandei, mas tô até com medo de você brigar, porque tá totalmente Eu não diferente mandei, do seu. não. Tá com medo de quê, Isabela? Para com isso. Imagina. É porque eu vi o seu currículo e tá totalmente diferente do meu, porque eu aprendi a fazer de um jeito, sou totalmente diferente. Você viu meu Mas currículo? tudo bem. Você viu meu currículo aonde? Me conta. Você abriu aqui, Agora aqui aí. na tela. Não, não. Não, isso aqui. Sim. Ó, deixa eu te explicar uma coisa. O que que é um currículo, na verdade? Né? Assim, qual a utilidade de um currículo? Para que que serve? O currículo é aquilo que é um documento que a gente expõe aí as nossas experiências, tá bom? Então, assim, a forma como você vai expor suas experiências é uma forma que é sua, tá? Então, assim, vem os seus dados, vem seus objetivos, vem a sua formação, vem a sua experiência, os cursos que você tem, né? E vem as atividades que você realizou ao longo do teu caminhar profissional, acadêmico, enfim, né? Vem as palestras, reuniões que você já deu, enfim, se for um currículo convencional, vai ter essas informações básicas, né? Tuas informações, um objetivo, o que você quer, né, na verdade. A síntese, se você tiver uma síntese, for uma pessoa que já tem alguma experiência, é legal você fazer uma síntese do seu currículo, né, dizendo o que você tem mais habilidade, naquilo que você tem uma capacidade boa desenvolvida, tá bom? Tem a tua formação, especializações, quantas graduações você tem, e depois disso você tem os cursos também, que é interessante colocar, e assim sucessivamente, tá bom? Então, assim, você vai colocar aquilo no teu currículo, tudo aquilo que é relevante e mais atual, tá bom? Então, assim, eu coloquei aqui na tela para vocês um currículo, tá numa folha só. Professor, o currículo tem que ser uma folha só? Vamos chegar lá já, tá? Então, eu fiz aqui um condensado do meu currículo para vocês darem uma olhada. Deixa me dar um minutinho só para eu abrir aqui. Não, condensado, né, professor? Porque o meu deu meia folha. Ótimo, isso é ótimo. O meu O meu currículo quando eu dava, é porque eu nunca trabalhei. então, o meu currículo, quando eu tinha a idade de vocês, enfim, ele dava só as minhas informações pessoais. Não tinha mais nada além disso. Entendeu? Então, assim, era meus dados pessoais, o que eu queria, né, o que eu pretendia, então eu colocava assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa em resolver problemas, tenho total disponibilidade e paciência em lidar com pessoas, sou bom, aí coloquei naquilo que eu era bom, à época eu já dava aula de informática na época, apesar de não ter colocado isso no meu currículo, eu comecei a dar aula com 11 anos, aula de tecnologia, tá? E aí eu colocava isso, sou professor, aí não podia usar professor porque eu era muito novo na época, então eu colocava que eu era monitor, tá, da sala de informática, né? E aí, enfim, aí colocava isso, e no final eu colocava que o meu objetivo era fazer parte daquela empresa, tá, para, enfim, a fim de agregar, de trazer aí, de aprender alguma coisa e de agregar aquele time, né? Enfim, para poder ter mais experiência e me tornar um destaque no mercado. Tá bom? E eu tinha certeza que aquela empresa a qual eu estava enviando meu currículo era uma empresa que iria aí me acrescentar muito na minha caminhada profissional, tá bom? Então não tinha o que pôr, eu tinha que colocar essas informações. O que eu tinha de informação, que eram as minhas informações pessoais, o objetivo que eu tinha em enviar o meu currículo para aquela empresa e o que eu pensava que eu poderia fazer para aquela empresa se eles me contratassem. Então eu colocava tudo isso no meu currículo, pronto. Então, não tinha outra experiência para colocar, né? Então assim, eu estava ali recém-saído do segundo grau, né? Não tinha nem começado a faculdade ainda, já trabalhava desde muito tempo. Então como é que a gente faz, né? Por que eu estou dizendo isso para vocês, meninas? Porque essas informações são aquelas informações que não estão descritas no currículo. A gente que vai olhar um currículo e ver que uma pessoa começou a trabalhar muito cedo, a gente é que tem que ter o discernimento de olhar e falar assim, olha, essa pessoa está dizendo muito mais coisas com essas palavras que ela colocou aqui do que aquilo que efetivamente está no currículo dela. E esse vai ser uma habilidade que eu quero trabalhar com vocês, para que vocês possam desenvolver, para que na hora que vocês peguem um documento, né, que a gente chama de currículo, e olhem para vocês avaliarem o perfil de um profissional, tá bom? Vocês têm que ter uma sensibilidade para poder entender. Primeiro fato, é o que não está sendo dito, né? Ou seja, o cara colocou lá um monte de informações numa folha ou em 10 folhas. Tem um monte de informações lá. No que aquilo vai ser relevante para quem está avaliando? Não sei, vocês aqui vão dizer isso. Tá bom? O cara colocou muita informação, isso diz muito sobre quem é esse profissional. Ou então, vocês também têm que ter sensibilidade para saber o seguinte, se aquelas informações que estão lá, elas são informações pertinentes, são informações que, né, valem, enfim, são verídicas, tá bom? Professor, mas como é que eu vou fazer isso para saber se aquelas informações lá são verídicas? No trabalho que vocês fizeram na semana passada, a gente colocou lá, salvo engano, a diferença entre competência e habilidade. Não foi isso?
Meninas, Foi. foi isso, né? Vocês responderam isso, né? Sim. Então tá. Pode responder para mim então, Isabela, Kelsey e Gabriela. O que que é uma habilidade e o que que é uma competência? Vamos lá. Professor, só um pouquinho. Aí, olha só. Lá no grupo. Ah, desculpa. Pode falar, Isabela. Não, é que lá no grupo da faculdade tem uma moça falando que tem uma aluna pedindo pra entrar, que ela não tá conseguindo entrar. Eu não sei quem é. Ah, tá. Peraí, deixa eu... No WhatsApp. Peraí. Tem uma moça, Luciane, ela tem uma aluna pedindo para entrar. Quem é essa aluna, né? A gente não sabe quem é essa aluna. Ok. Peraí, vou perguntar aqui só um minutinho, meninas. Gente, eu acho que essa senha que estão pedindo aí é a senha do usuário de vocês. Tá? É a senha do usuário de vocês no programa, não é uma senha do programa. Tá? Então, peraí. Deixa eu mandar aqui, mandar o link para a Daniela aqui novamente. Só um minutinho, meninas. Peraí. Deixa eu falar com ela aqui. Daniela. Peraí, ela tá falando no grupo aqui, ela não falou nada no grupo, né? Quem tá falando é a diretora. Peraí. Só um minutinho, meninas, por favor. Eu vou precisar tirar a tela aqui de vocês, tá? Vou parar o compartilhamento só um minutinho de novo, para poder... Vou fazer aquilo que eu falei para vocês aquela hora. Vou compartilhar a tela, tá? Copiar o link. Deixa eu mandar aqui para ela. Vamos ver se ela consegue agora, tá? Veja se consegue. Ok. Vamos lá, voltar para nossa... Isabela, obrigado, viu? Por ter me avisado aí. Agora que eu vi que você levantou sua mão aqui. Era isso, Isabela? Ah, então beleza. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Viu a importância aí? Como eu estava com a tela minimizada, eu não consegui ver que você tinha levantado a mão, tá? Que bom que você falou comigo. Obrigado. Tá? A Gabriela mandou aqui uma mensagem também. Deixa eu só verificar o que foi. Peraí, só um minutinho, meninas. Eu respondi também a Gabriela. Tá, vamos lá. Tá? Meninas, ó, às vezes a gente tem algumas dificuldades na hora enfim, de ver a aula, né? Às vezes o recurso tecnológico não funciona muito bem, e aí, assim, eu digo para vocês o seguinte, não saiam, tá? Se não, a menos que realmente não esteja funcionando, tá? Assim, não tô ouvindo, não tá conectando, não tô vendo, enfim, tá? A menos que não esteja funcionando, tá? Fiquem na aula, tá? De toda forma é o seguinte, eu estou gravando a aula aqui, mas imagina que se dá uma pane na minha transmissão também, eu não consigo gravar a aula. Aí vocês, né, saíram no meio da aula e acabam não vendo, enfim, eu acabo não conseguindo disponibilizar para vocês essa aula gravada, e aí vira uma coisa, né? Vocês acabam não tendo o proveito aí que deveria ter, tá bom? Então, assim, procurem ficar até o final mesmo, tá? Mesmo que tenha alguma intercorrência no meio do caminho, a gente vai tentando contemporizar aqui. Vamos falando, usando os recursos, tá? Como eu falei, do chat, do áudio, tá bom? Da tela compartilhada, tá bom? Dani, tudo bem com você? Dani, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá tudo bem com você? Sim. Ah, que coisa boa. Vamos lá, tá? Dani, a gente já começou a aula tem algum tempo, e a gente fez um apanhado aqui, só para fazer um briefing com você, a gente fez um apanhado sobre como utilizar a ferramenta Team Link, que vai ser a ferramenta que nós utilizaremos até
provavelmente o final do nosso curso, tá bom? Ou o final do semestre, tá? E agora a gente está, depois eu posso, essa aula vai estar gravada, eu vou disponibilizar para você, tá? E agora a gente está falando sobre currículo, tá bom? Você recebeu lá as atividades, Tá não bom. recebeu, Dani? Recebi. Você conseguiu fazer? Ainda não. Não, né? Você tem seu currículo? Não. Não? Oi? Você tem o seu currículo? Não. Não, né? Então tá, dá uma verificada nas atividades, tá bom? O que Tá. acontece? Verifica as atividades. Se você tiver alguma dúvida com ela, fala comigo no WhatsApp, lá no privado ou no grupo. Não tem o menor problema, tá bom? Eu vou tentar pegar a aula da semana passada. Eu acho que você não estava na aula da semana passada também, né? E essa aula de hoje já disponibilizar para você via plataforma para você poder assistir. Se você ficar com alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te tirar as dúvidas, se forem necessárias, tá bom? E aí tem atividade que era para ser entregue ontem, na verdade, na segunda-feira, tá? E aí você realiza essas atividades e manda para mim para gente poder, para você poder, enfim, acompanhar as aulas aí. Qualquer dificuldade que você tenha, me avisa, tá bom? Tá bom. Tem um grupo do pessoal que não me colocaram ainda. Não te colocaram ainda? Então, peraí. Não. Peraí. Dani, você é a sobrinha da Lucijane, não é isso? Isso. Ah, então tá. Daniela, como é que é seu nome? Daniela Eliana? Daniele Matias Rodrigues. Ah, você não tá. Então faz o seguinte. Vai lá no... É porque tem outra Daniela aqui também, tá bom? Ah, Daniela... Tá. Ah, tá. Vamos lá. Dani, faz o seguinte. Fala um oi comigo. Lá no grupo grande da faculdade tem, tá bom? Tem o meu contato. Fala um oi comigo no privado, tá? E aí eu vou te mandar as informações que você tem que me mandar e vou te colocar nesse grupo, tá bom? E aí eu vou compartilhar com você Tá os bom. materiais que eu já mandei pro grupo todo, tá? Tá Só, bom. de novo, você não estava na aula da semana passada, certo? Não. Ah, então beleza. Então seja muito bem-vinda, viu? A família ícone, tá? Tá bom, obrigada. Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou dar sequência na aula aqui. Qualquer dúvida, você pode me interromper aí e falar comigo, tá? Tá ok. Vamos lá. Meninas, olha só. A Gabi saiu da aula, tá? Ela falou que o computador dela não estava legal, o celular dela não estava legal. Enfim, não tem problema nenhum. Vamos continuar aqui onde nós estávamos. Dani, eu vou compartilhar a tela. Nessa tela tem um currículo, a gente está discutindo sobre ele, tá? Veja se você consegue. Você está assistindo do computador ou do celular, ô Dani? No celular. Tá. Eu compartilhei uma tela aí agora com vocês. Você consegue ver, Dani? É um currículo, tá? Consigo. Ah, então ótimo. Vamos lá, então. Tá bom. Como eu estava dizendo, meninas, Kelsey e Isabela, o currículo, na verdade, é o quê? A nossa porta de entrada para uma empresa. Às vezes a gente não tem aí nenhuma experiência para colocar nesse currículo, tá? Então é a partir das habilidades, né, talento, dos dons que a gente tem que a gente vai colocar, enfim, vai construir esse currículo, quando não se tem a experiência, tá? Então, como eu estava dizendo, a ideia é sempre a gente colocar o seguinte: tudo aquilo que a gente tem de capacitação, ou seja, aquilo que já, né, aquilo que a gente já estudou, e aquilo que a gente tem de expectativa em participar de um processo seletivo e fazer parte de uma empresa. A pergunta é, professor, como eu vou saber se o que está nesse currículo condiz com a verdade ou não? Tá bom? Duas coisas vão fazer com que eu entenda um currículo. Primeiro é eu olhar para aquelas informações que estão escritas ali e pensar no seguinte: o que esse cara está querendo dizer, o que esse profissional está querendo dizer com essas informações que estão relatadas aqui. Porque aqui são um monte de informações que são fatos, elas estão postas. A pessoa está colocando, sou formado em administração, sou formado em direito, sou formado em economia, tenho um filho, então são informações que estão postas. Sou casado, sou divorciado, tá? Tenho disponibilidade ou não para mudar de local, de trabalho, enfim, né? São informações que estão ali, são fatos. Mas o que significa essas informações no final das contas? Tá? Quando a pessoa coloca que ela tem disponibilidade para mudar de cidade ou de país, por exemplo, tá? O que ela está querendo dizer com isso? Quando a pessoa coloca que ela é casada, né, por exemplo, ou quando ela é divorciada, ou quando ela tem um filho, o que significa isso em tese? Eu não sei. A gente tem que olhar para esse documento e, assim, algumas informações vão estar claras para a gente, como essas, né, as informações pessoais, a formação e a especialização desse profissional, o objetivo desse profissional está muito claro. Mas o que não está claro aqui é se esse profissional efetivamente vai poder fazer parte do meu quadro de funcionários.
E aí eu vou ter que ter expertise aqui para poder avaliar esse documento e saber se isso que está sendo posto aqui condiz com aquilo que é o meu processo seletivo ou não. E mais do que isso, eu vou precisar ter expertise aqui para saber, aí são ferramentas, tem, né, tem técnicas para a gente saber se esse profissional que me enviou esse documento, para avaliar se esse profissional que me enviou o documento contém, e nesse documento tem informações verídicas, se essas informações são de verdade. Tá? Só que tudo isso aqui vai ser o quê? Um próximo passo, porque a primeira fase da recepção desse documento, ela faz parte de qual processo dentro daquela tríade que eu coloquei para vocês lá, tá? Do processo de recrutamento. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na mente de vocês é o seguinte, que tudo dentro de uma empresa que passa para vocês, né, que uma empresa tem de necessidade, passa pela fase de recrutamento e de seleção. Então, a gente tem que saber, na ponta da língua, qual é a função de um recrutador, qual é a função de um selecionador. Processo de recrutamento e seleção, como eu venho dizendo em todas as aulas, a gente, apesar de falar isso tudo numa mesma frase, não faz parte do mesmo processo, são processos distintos. Tá? Para que vocês se lembrem, o processo de recrutamento ele é um processo que ele começa antes daquele processo de seleção. Tá bom? A gente fala processo de recrutamento e seleção, mas é recrutamento, ponto, seleção de pessoas. Tá bom? Por quê? É aquela primeira fase, ou seja, é quando eu lanço a oportunidade no mercado, e aí eu vou ter eu vou em busca do profissional que tenha as habilidades, as competências para ocupar aquela vaga que está disponível para mim dentro da minha empresa, tá bom? Então, eu que vou lançar esse edital no mercado e pegar, com base nas informações que esse gestor me passou, do que ele precisa, quais são as habilidades e as competências que esse profissional deverá ter, e a partir disso eu faço um processo de recrutamento, ou seja, eu pego tudo aquilo que, todos os profissionais que estão disponíveis no mercado com base nesse edital e trago para dentro da minha empresa para depois eu começar um processo de seleção. Então, para ficar claro, é mais ou menos o seguinte, os homens, quando eles completam 18 anos, eles se alistam nas Forças Armadas, ok, meninas? Estão me acompanhando até aqui? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, assim, os homens, eles se inscrevem. Então, como é que chama aquele momento ali que eles se inscrevem no serviço militar? Recrutamento. Certo? Vocês devem ter algum familiar aí, alguém que já participou, que já foi alistado, né, na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica, nas Forças Armadas, ok? Ok. Ótimo. Então, assim, aquela fase de recrutamento é para fazer o quê? Pegar todos aqueles profissionais, todos aqueles jovens de 18 anos, e imagino que não são poucos, né? Que no Brasil inteiro, eles pegam todos aqueles profissionais, fazem o alistamento dele, aquele na fase de recrutamento. E depois daquele recrutamento, eles veem quem são aqueles profissionais que têm condições, que querem estar nas Forças Armadas. Esses profissionais passam por um processo de seleção. Tá bom? Então, primeiro eles chamam, convocam todo mundo, ou seja, todo mundo que tem... O edital é o seguinte, ele diz o seguinte, todo jovem com 18 anos completos ou a completar, né, incompletos, eles devem, é obrigatório o alistamento no serviço militar, ok? Então, o edital, pronto, é isso que está no edital, é o edital que está na praça das Forças Armadas, tá? Então, todo mundo que completou 18 anos tem que preterivelmente se alistar. Então, ou seja, ele vai participar de um processo de recrutamento nas Forças Armadas. Isso quer dizer que ele vai ficar? Não quer dizer não. Quer dizer que ele vai, na verdade, ele vai cumprir uma etapa que é obrigatória, né? Ou seja, ele vai se apresentar, no caso da empresa de vocês, o profissional vai apresentar o currículo, e a partir disso vai começar um processo de seleção. Tá? Dentro desse processo de seleção tem várias etapas. Tá? Que etapas são essas, professor? A primeira etapa é a avaliação de curricular. O cara vai mandar o currículo para vocês, tá? E aí vocês vão olhar todas aquelas informações. Essas informações, elas condizem elas têm a ver com a vaga que está disponível, que o meu gestor disponibilizou, sim ou não? Se não tiver, o cara está descartado. Se ele tiver a ver, essa pessoa vai para a próxima fase, ok? Então, assim, como é que é feito esse trabalho, professor? Em tese, manualmente. Vocês vão pegar o currículo, vão olhar, beleza, esse aqui pode, esse não pode, vocês vão fazendo essa separação, tá bom? Existem ferramentas para fazer isso hoje de maneira virtual? Sim, mas não é o nosso caso. A gente vai trabalhar primeiro com a parte manual, para depois ir para as ferramentas de automação que tem aí na área de recursos humanos, tá bom? Primeiro eu tenho que saber como é que funciona isso por trás antes de utilizar uma ferramenta, tá? Próximo passo, recebi o currículo da pessoa, ela saiu da fase de recrutamento e foi para a fase de seleção, então beleza, já estou ali com o currículo dela na mão, ela foi aprovada para uma próxima fase. Qual é a próxima fase em tese? É a entrevista.
beleza? Essa entrevista normalmente vai ser com o gestor, vai ser com o gestor de recursos humanos, vai ser com o gestor da área que solicitou aquela vaga, tá bom? E aí, assim, que é uma etapa mais simples, né, do processo. E depois disso, a gente tem outras etapas aí, como prova escrita, prova de português, redação, matemática, uma série de outros critérios que podem ou não estar dentro do processo seletivo, até chegar lá no final desse processo, que a pessoa, depois que passou todo o processo de seleção, tá? Exames médicos, enfim, né? Avaliação de vida pregressa, né? O que é a avaliação de vida pregressa? É saber como é que essa pessoa era na praça, como é que é a vida dessa pessoa em família, em que lugares que ela já morou, enfim, tem uma série de avaliações que são feitas para determinado tipo de cargo, tá? E aí a gente vai verificar isso mais na frente também, até chegar o momento em que ele vai ser aprovado ou reprovado no processo de seleção de pessoas, tá bom? Se ele for aprovado, ele vai entregar os documentos dele na empresa, vai fazer aquele exame, né, exame médico, tá bom, vai entregar, e a partir daquele momento ali, o que começa na vida desse profissional que foi aprovado, meninas? Vocês sabem me dizer? Treinamento? Perfeito, é uma das fases, treinamento. É basicamente isso, né? Quem falou foi a Kelsey? Fui eu, Isabela. Ah, Isabela, exatamente isso, a parte de treinamento. Em quanto tempo pode durar esse treinamento aí, mais ou menos, meninas? Vocês sabem também? 3 meses? 3 meses. Mas é 3 meses mesmo ou isso pode ser antes o prazo? Aí já é 3 direito, meses, já é porque direito se trabalhista. passar, ele é contratado direto, Como é que é? não é? Como é que é? Repete. É 3 meses cravados. Se passar, ele vai ter que ser contratado. Isso, ele automaticamente é efetivado, ok? Na verdade, Sim. o Departamento de Recursos Humanos, tá? O Departamento Pessoal, perdão, ele vai definir isso aí junto com a contabilidade. Então, assim, normalmente o prazo são 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias. Tá bom? Isso aí é o que a gente chama de estágio probatório, tá bom? É um momento em que a pessoa está trabalhando, ela vai receber por isso, mas ela não tem a garantia de que ela vai ficar, tá bom? Então, Tá bom. para a empresa significa o quê? Que a empresa vai ter a segurança ali de ter esse profissional durante um período de entre 45 dias e 90 dias, tá? Para saber se tudo aquilo que esse profissional falou no currículo dele, né? Se tudo aquilo que foi testado durante o processo seletivo dele, né? Ao ser colocado a termo, né, em prática, se ele vai conseguir corresponder a isso. Então, a empresa pode trabalhar com prazo mínimo de 45 dias e pode trabalhar com prazo máximo de 90 dias. Ah, professor, se a empresa quiser já efetivar o cara com 45 dias, ela pode? O profissional com 45 dias pode? Claro que pode, não tem problema nenhum em relação a isso, tá bom? Ah, e se ela ficar em silêncio e passar os 90 dias, o que acontece? O profissional é automaticamente efetivado na empresa, a partir daquele período. O contrato de experiência dele fica vencido, né? E aí ele passa a ser um profissional já habilitado para aquela área que ele foi treinado. Tá bom? Então, basicamente, é isso que a Isabela falou mesmo. Esse profissional, durante 3 meses, tá? Vai ser um período que ele vai ter de estágio probatório dentro da empresa, ele vai ser treinado aí dentro das áreas aí para poder desenvolver melhor aquelas competências e habilidades que ele já, né, colocou ali, que sabia no currículo dele e durante a fase de seleção. Tá bom, meninas? Tá claro essas informações para vocês? Então, assim, recrutamento quando a gente coloca o edital na praça, tá bom? E aí a gente escolhe todos os profissionais. Seleção é o momento em que a gente começa a partir da avaliação curricular e vai até a fase de contratação desse profissional. Tá bom? Esse profissional contratado significa que ele tem efetividade, estabilidade? Não, significa que ele vai estar num período ali de avaliação, de treinamento, de capacitação, tá bom? Ele pode ser demitido nesse período, professor? Claro que pode, tá bom? Se a empresa, se o departamento que ele está vinculado entender que ele não tem, que eles erraram na contratação, né, por alguma razão, o que vai acontecer com esse profissional? Ele vai ser desligado da empresa, tá bom? E vai ser, ou provavelmente, se ele não for desligado daquela função, né, ele vai ser reaproveitado em outro cargo, tá bom? Agora a pergunta que eu faço para vocês, meninas, considerando esse processo que eu falei para vocês, de recrutamento, seleção, até a fase de contratação e treinamento desse colaborador. Imagina que passou, depois da contratação dele, um período de 3 meses, tá bom? Não, passou não. Está para completar um período de 3 meses. E a empresa decide que aquele profissional, ele vai ser desligado, tá? A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: esse processo de recrutamento e seleção, ele tem algum custo para a empresa, sim ou não?
Estou aguardando vocês responderem. Professor, pode repetir a pergunta, porque travou na hora. Tá bom, posso sim. Considerando todo esse processo, tá, que nós falamos aqui agora, desde o recrutamento ao processo de seleção, à contratação, ao treinamento do funcionário, tá? Imagina que antes de completar o período de 3 meses, o gestor da área decide que foi treinado, ele não atingiu ali os indicadores necessários à ocupação da vaga, tá, que ele estava concorrendo, ok? E aí a pergunta foi, qual é o impacto disso? Isso tem algum custo para a empresa ou não? Eu acho que tem. Por quê? Professor, eu acho que sim, com certeza tem um custo para a empresa, por causa que a empresa vai custear ele durante os 45 dias, os 90 dias que ele esteve dentro da empresa. Uhum. Certo. Não é? Bacana. Fora que tem o treinamento, a seleção, porque o treinamento requer dinheiro, porque tem, às vezes, o treinamento pode ser fora da empresa, ou Isso. pode ser o professor contratado de fora também. Perfeito, Tem perfeito. outras coisas. Bacana. Você concorda, Dani, com isso? Assim não, Isabela, professor. concordo. Só para a Isabela. Não, porque tá a Dani e tá a Isabela, né? A Dani, Isabela e Kelsey, não é isso? Estão comigo aí na aula. Acho que a Dani saiu. Sério? Eu também acho que a Dani saiu. Peraí. Então, peraí. Sério. Deixa eu olhar aqui na... Se ela não falou comigo... Eu não vi aqui no WhatsApp. Peraí. Vou tirar o compartilhamento da tela novamente, tá? Peraí. Que aí eu consigo voltar para a tela. Tá. Tudo bem. Só tá... Na verdade, nem a Kelsey tá mais. Ela tá. Vai. É porque não tá aparecendo o nome para mim. Tá, eu e a Kelsey. Tá você e a Kelsey, né? Pra mim também não, mas o áudio dela aparece. Kelsey, você tá ouvindo, né? Kelsey? Eu tô achando... É porque não tá aparecendo... Oi. Não, pronto. Você tá vivinha aí, né? Posso continuar, né? Pode. Então tá bom. Vamos lá. Então, então aí, beleza. A Kelsey, aí, vocês duas falaram que, assim, claro que tem custo, professor. Agora eu pergunto para vocês o seguinte, sim, tem custo. Agora, como é que a gente mensura esse custo? Essa é a pergunta, porque olha só, gente, quanto tempo leva um processo de recrutamento e seleção? Vocês são capazes de me dizer? O tempo máximo de um processo de recrutamento e seleção? A gente consegue prever isso? Ixi. Professor, repete que travou. O negócio é disso mesmo, desses viches mesmo, entendeu? É isso aí mesmo. Entendeu? Exatamente isso. Eu acho Professor, que... repete. Hã? Repetir a pergunta. Não, então, a pergunta que eu fiz foi o seguinte, vamos lá. Tá falhando a conexão para vocês, é isso? Não, para mim tá muito. Caramba, poxa vida. Vamos lá. Acho que é por causa da minha internet. Entendi. Vamos lá, vou repetir a pergunta de novo, tá? A primeira pergunta foi, isso tem um custo, né, para a empresa? A resposta de vocês foi sim, né? Aí depois a minha pergunta foi, beleza, vocês são capazes de mensurar quanto tempo dura um processo de recrutamento e seleção de pessoas até a fase do treinamento desse né, possível colaborador que será contratado pela empresa? Pode chutar, não tem problema não, tá? Professor, Tem um número exato? eu acho que Quanto tempo pode levar na cabeça de vocês? Assim, beleza, pode durar, sei lá, professor. provavelmente uns 6 meses. Beleza. Eu também acho 6 meses. Por quê? Isso, por que vocês acham isso? Não. Pra Eu mim, acho que o 6 recrutamento meses. demora mais. Por quê? Não entendi. Não, acho que o recrutamento dura mais ou menos um mês, né, não, professor? Não sei. Porque, Não sei quanto tempo demora. Por exemplo, vamos lá. tipo assim, Vamos lá, gente. Quais são... Vamos lá. É ótimo, é isso aí mesmo. A gente tá aqui tentando descobrir mais ou menos quanto tempo dura um processo de recrutamento e seleção. Vamos lá. professor Anderson, professor Anderson, ele meio que falou que quando o processo de recrutamento, você tem que postar a vaga, né? Uhum. Aí você determina a quantidade de dias que aquela vaga que a pessoa pode enviar o currículo. Em média, um mês,
por aí. Perfeito. Ah, é verdade. Aí, depois dessa entrega, desse um mês, Aham, vou supor, assim, você colocou um mês de entrega para os currículos. aham. Aí, esses currículos ainda vão ser mandados para a empresa. Se você contratar uma empresa, ou mesmo a empresa fizer isso, leva mais ou menos um mês para você selecionar os currículos para a fase de entrevista. Aí, nessa fase de entrevista, você vai ter mais ou menos 2 entrevistas, que é uma com o departamento do RH. Esse departamento vai passar para o setor que você vai, mais ou menos. E nesse setor, aí durante essas 2 entrevistas, pode ter aquelas negócios, dinâmica em grupo. Uhum. Dessa dinâmica em grupo, se você passar Aí é seleção. dessa Ok? parte de Não, entrevista, de dinâmica em grupo, isso aí é é o processo de seleção. Isso. Aí você vai ser passado para ser contratado. Aí leva mais 3 meses para você. Então, para mim, dura em média de 4 a 6 meses. Legal, legal. Bacana. Qual é o documento oficial de um processo de contratação? Por exemplo, é o edital, gente. É o edital. Exatamente, o edital é que diz as regras. É porque é o seguinte, é bacana vocês falarem isso pelo seguinte, tudo tem um processo. Vocês são gestores de recursos humanos, tudo tem um processo. Imagina só, eu sou o diretor da faculdade de tecnologia aí, ok? Não sou, tá? Mas assim, fica de exemplo, tá bom? Aí eu falo para vocês o seguinte, olha, Isabela e Kel, se vocês são as minhas... A Isabela é responsável pelo meu departamento de pessoal e a Kelsey é minha gestora de recursos humanos. É a pessoa que é responsável aí por todo o processo de recrutamento e seleção de pessoas. Ok? Aí eu digo para vocês o seguinte, olha, eu tenho o meu funcionário, ele está se aposentando. Ele vai aposentar daqui a 90 dias. Em 90 dias eu preciso ter alguém para substituí-lo. Tá? Uma pessoa que tenha essas habilidades. Tá? Habilidades para trabalhar, por exemplo, vamos supor que esse funcionário trabalhe, sei lá, na operação da minha fábrica ele é torneiro mecânico. Ele tem, então, assim, eu preciso de um torneiro mecânico, beleza? Então, o meu funcionário que já está comigo há 20 anos, ele vai se aposentar, eu preciso de alguém que tenha, de preferência, a mesma experiência com ele, mas que tenha outras habilidades, que saiba mexer com tecnologia, né, que tenha, né, talvez seja mais novo, por exemplo, enfim. Tá? Então, nós temos aí, esse cara vai se aposentar em 90 dias. Tá? Como que esse edital vai ser colocado na praça? É vocês que vão desenhar ele, tá bom? Primeira coisa que eu preciso saber na hora de colocar um edital na praça é a que vaga que está disponível, ou quais vagas estão disponíveis, ok? E aí, qual é o período que eu vou ter para que essas vagas sejam preenchidas antes da contratação, tá? Que eu estou falando, aí período de edital. Tá? Ou seja, em quanto tempo essas pessoas esses profissionais poderão e deverão me encaminhar o currículo, deverão se inscrever no meu site, deverão, enfim, né, mandar um vídeo para a gente falando sobre as suas habilidades, enfim, o processo seletivo é meu, eu que vou definir. Só que eu tenho que definir toda a minha regra antes de colocar esse edital na praça. Então, o cargo que eu vou ter disponível, ou os cargos, a carga horária, um período de inscrição, o valor que vai ter o salário, quanto tempo é o trabalho, quais são as habilidades que esse profissional deverá ter por escrito na hora de a gente, né, colocar esse currículo na praça, dentre outras informações, até o período de contratação, tá bom? O profissional foi contratado, automaticamente ele vai estar no estágio probatório dele. Então, assim, o estágio probatório é outra coisa, porque ele vai colocar, eu preciso especificar isso no meu edital? Em tese, não. Porque o meu profissional, o profissional, ele já vai estar habilitado, ele vai ter passado por uma fase de recrutamento, de seleção, de treinamento, e a partir disso, esse treinamento, tudo isso vai ser colocado ali na prática. Então, assim, em tese, ele vai dar conta de cumprir aí, de suprir essas necessidades. Tá bom, professor? Eu tenho... Então não conta Hã? essa parte de treinamento. Essa parte de treinamento conta na experiência dele ou não conta na experiência dele? Na experiência dele, não. A parte de treinamento, ela conta para a empresa, tá bom? Porque a empresa, por exemplo, o cara ele tem experiência como torneiro mecânico, beleza? Que é a vaga que eu tenho disponível ali, ok? Tá bom. Uhum. Agora, vamos supor, eu estou considerando isso aqui de uma maneira assim, matemática simples, tá? Eu tenho uma vaga, eu vou contratar um profissional. Só para eu contratar um profissional, eu tenho que avaliar quantos, em tese? Milhares. Vai chover currículo. Não, milhares não, pelo amor de Deus, calma. Uma coisa é recrutamento, outra coisa é treinamento. Olha só.
Quando eu abro o processo de recrutamento, eu recebo milhares de currículos, ok? Milhares Você de já vai descartar alguns. Exatamente, exatamente isso. Então, assim, vamos supor, eu abri lá uma vaga para torneiro mecânico, por exemplo, tá bom? Gente, eu poderia falar isso para vocês tudo de maneira didática, de maneira técnica, mas eu não quero. Eu quero fazer isso de maneira prática para vocês poderem entender como é que é o processo, tá? Olha só, eu abri lá o recrutamento. Então, tem uma vaga de torneiro mecânico com salário de R$ 10.000. Pronto. É isso aqui que eu tenho. O período de inscrição é de 1 a 30 de março, por exemplo, tá bom? Beleza. Então, é de 1 a 30 que as pessoas vão ter o período para poder me encaminhar esses currículos. Quantos currículos eu vou receber ali? Milhares. Milhares. Então, desses currículos, vamos supor que eu recebi ali, vou trabalhar numa margem bem baixinha, tá bom? 1.000 currículos. A minha meta é analisar pelo menos 10% deles. Então, eu vou analisar pelo menos 100 currículos. Ok? Então, a minha equipe vai avaliar pelo menos 100 currículos. Ou seja, daqueles 1.000, eu vou ter que pegar os melhores dos melhores dos melhores e colocar ali naqueles 100. Para daqueles 100, eu passar todos eles para o processo de seleção, tá bom? Ou seja, eu descartei 900 currículos. Esses currículos vão para onde? Banco de dados, vão ficar guardados lá no meu banco de dados, beleza? E aí a gente vai tentando depois verificar se aquelas pessoas podem ser aproveitadas em outras áreas, tá bom? Então eu vou passar para o processo de seleção, tá? O processo de seleção, ele começa normalmente pelo quê? Pela análise mais aprofundada curricular. Aí a minha equipe vai olhar para aquilo, os meus gestores vão olhar e vão falar, opa, beleza, esses profissionais aqui, desses 100 currículos, a gente vai selecionar 50 agora, beleza? Então você vai passar outro pente fino já dentro do processo de seleção. Olha lá. Então já descartei mais 50. Beleza. Desses 50, quantos vão para a fase de entrevista? Entendeu? Meninas, vocês me dão licença só um minutinho, por favor? Só um minutinho. Eu só preciso atender uma ligação aqui. Enfim, eu acho que é urgente. Só um minutinho, por favor, tá? Peraí. Tá. Eu vou só desligar o áudio aqui. Tá. Kelsey, você já estudou no 6? Hã? Você já estudou no 6? Já? Sério? Sério? Estudei ano 2019? Foi 2019. Me formei lá. Sério? É porque eu vi uma foto sua. Você era de lá? Aí você tava. Não, era do 5. É porque eu vi uma foto sua e aí tava com a blusa do 6 e perto de um prédio lá da escola, né? Aí eu pensei, será que você estava lá? Estudei, era terceiro ano D. Que massa! Eu vi até que você tem uma pessoa em comum, a gente, a Maju. Pronto, menino. Ah, você conhece? Conheço. Ah, que legal. Vocês conhecem a Maju, que legal. Tava ouvindo aqui a conversa. Não, era gente fina, gente fina. Eu estudei com ela no segundo ano. Ah, tá. Podemos continuar? Tá quase lá já, tá bom? Então vamos lá. Então, nós estávamos ali nos 50 currículos, ok? Que passariam para a fase de quê? De entrevista. Então, olha só, para eu contratar um funcionário bom, eu vou entrevistar 50, gente. Agora eu pergunto para vocês, beleza, eu tenho ali uma vaga disponível, que vai estar disponível em 3 meses, né, em 90 dias, tá? Período para o qual eu tenho ali disponível, né, para treinar, para contratar esse funcionário, colocar ele dentro da minha empresa, mostrar missão, visão e valores para ele, mostrar cultura organizacional, né, treinar ele para a realidade da empresa, certo? Então vamos lá. Certo. Quantos profissionais vão participar do meu treinamento até a fase de contratação, para eu poder escolher um funcionário? Imagina comigo, eu contratei eu tenho um funcionário que vai sair, vai se aposentar. Eu acho que tá? Vamos lá. Eu tenho um funcionário que vai aposentar e imagina que eu escolho só um profissional para poder participar de todo o processo seletivo. Vamos supor que chega no final disso, esse cara é contratado, ele passa o período de quase 3 meses ali para a efetivação dele e a empresa olha e fala, olha, esse profissional aqui, não queremos ele não se adequou à cultura organizacional. E aí, recursos humanos, o que vocês fariam nessa hora? Me diz aí. Qual que seria a alternativa de vocês aí? Porque provavelmente, se eu fosse o dono da empresa e chegasse num processo desse, de quase 3 meses, aí eu já vou dar a resposta para vocês da minha parte, tá? De quase 3 meses. Aí chego lá no final e olho para vocês e digo, olha, esse funcionário ele não se adequou à cultura organizacional. Não quero ele está demitido. Tá bom? Provavelmente, se vocês não tiverem uma resposta boa para dar, vocês seriam as demitidas também. Meu Deus.
Exatamente, tá vendo só? Qual é o custo de um processo de recrutamento e seleção, meninas? É altíssimo, vocês não têm ideia, demanda muita coisa. Vocês investirem em treinamento num colaborador é algo que requer muito dinheiro. Tem treinamento, sobretudo na área de indústria, por exemplo, que o profissional que vai treinar, ele vem de fora, é cara que vem dos Estados Unidos, cobra por hora de curso, por hora de treinamento, entendeu? Ele vem para uma empresa para passar, por exemplo, um mês dando treinamento para um funcionário. E aí, assim, esse funcionário, ele tem que ser contratado, ele tem que ser efetivado, entendeu? De repente chega lá na porta do gol, tá? 2 meses e 29 dias, o CEO da empresa chega e fala, olha, esse cara não se adaptou à cultura organizacional, ele não corresponde, o perfil dele não é esse. Quem errou nessa história? Olha o custo Nós. disso. Exatamente. O gestor olha a responsabilidade do gestor de recursos humanos. Professor, mas tipo assim, a gente errou nessa parte de contratação. Uhum, Nessa parte de contratação. certo. Então, provavelmente, ou a gente faz um novo. A gente vai fazer um novo recrutamento, ou a gente aproveita aquelas pessoas que a gente negou já nas fases mais adiante, Uhum, tenta chamar aquelas pessoas de volta, uhum. ou a gente faz interno, um recrutamento interno. Você é que tem que me dizer. Você é a gestora de recursos humanos. Ah, Deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas. Prestem atenção. Nossa primeira aula, a Isabela talvez não tenha pego ela, mas ela está no nosso material, tá, Isabela? Você pode pegar lá que você vai ler. A primeira aula que nós estudamos, eu vou sempre rememorar vocês dessa aula, porque vocês nunca mais podem esquecer isso, tá bom? Vocês não podem esquecer o que é recrutamento e seleção, e vocês não podem esquecer qual é a tríade que nós trabalhamos dentro da empresa, dentro de uma organização. Qual é a tríade, Kelsey? Lá pensa comigo na pirâmide. Eu vou abrir aqui de novo. Peraí, tá? Só um minutinho. tático, Isso, estratégico e operacional. perfeito. Isabela, você sabe o que significa isso? Nível tático, estratégico e operacional? Eu ia ter que pesquisar, professor. Oi? Eu ia ter que pesquisar, porque de cara eu não sei. Não precisa, por enquanto não precisa, tá bom? Fica aí, fica na sua telinha aí, não precisa de nada não, tá? Eu tô te falando isso pelo seguinte, deixa eu ver se eu acho só aqui o material, me dá só um minutinho, vocês estão vendo a minha tela, não estão? Ou não? Não, eu não tô compartilhando não, peraí, rapidinho. Apostilas, professor Jonatas Gomes, só um minuto, tá? Por favor. Vou compartilhar já a tela com vocês. Só um minutinho. Não é essa daqui não. Só um minutinho, tá? Por favor. Já estamos quase terminando, tá? Ixi, hoje Cadê meus trabalhos? Ai, senhor. Deixa eu só ver se eu acho aqui no WhatsApp de vocês, que vai ficar mais fácil. Então, só para ficar claro, Isabela, é o seguinte. A nossa estrutura organizacional, ela é dividida da seguinte forma, tá? Nós temos, pensa num triângulo, tá bom? E esse triângulo é dividido em 3 partes, tá? Como é isso? Ele é dividido em 3 partes iguais, tá bom? Não faz diferença. Então, na parte superior desse triângulo, na ponta dele, aquela partezinha lá do funil mesmo, pequenininha, nós temos a alta gestão. Quem está na alta gestão, normalmente? São os donos da empresa, tá? São os diretores, os CEOs, os presidentes, tá? Aquelas pessoas que comandam a empresa, tá bom? No nível do meio, o que nós temos? Nós temos o nível tático ou o nível intermediário, tá? O nível tático, o próprio nome já fala, né? Tático, é o nível de estratégia. É o nível que vai trazer vai colher as informações lá da alta gestão e vai transformar elas, vai trazer tecnologia para ela, vai trazer entendimento para ela, para poder repassar e fazer o quê? Gerar os resultados da empresa, tá bom? Quem que vai executar isso? É aquele nível, aquele time que está lá embaixo, que não é menos importante porque está lá embaixo, mas é o nível que a gente chama de operacional. É quem coloca a mão na massa, tá bom? Então é assim, a ordem vem do nível estratégico, passa pelo nível tático, o nível tático trabalha essas informações para tornar elas realidades,
realidade, né? E aí vem treinamento, vem, né, discussões para saber se aquilo que foi pedido pela alta gestão, ela realmente pode ser executada, né? Imagina que a alta gestão chega e fala o seguinte: olha, nós faturamos 100 milhões, agora a nossa meta é faturar 200 milhões, beleza? Tá aqui, gestores, eu quero faturar 200 milhões no ano de 2021, tá? O que a gente tem que fazer para chegar a esse faturamento? Então, nós, do nível, aqui, gestores de recursos humanos, gestores de departamento pessoal, os diretores, os gerentes, nós somos as pessoas que vamos pegar essas informações, né, os administradores, e vamos colocar elas de maneira prática para que o time consiga gerar esse resultado. Ok? Então, quem é que vai executar essas tarefas lá na ponta? Imagina que eu, como gestor, eu sou, por exemplo, um diretor comercial da empresa. O diretor comercial é um dos cargos mais importantes, que é o cargo que vende, tá, meninas? Só para vocês saberem. Aí eu chego lá como é que eu tenho que preparar a minha equipe operacional? Tá? Imagina, eu vou visitar 100 empresas durante um mês, por exemplo, para apresentar as nossas soluções. Essas empresas vão ligar para mim depois que eu for visitá-la. Eu apresentei as soluções, apresentei os valores, apresentei a proposta, tá? Tudo bonitinho. Aonde que essa empresa vai finalizar esse processo? É com a minha equipe do operacional. É com aquelas pessoas que vão lá, que vão fazer o contrato, que vão, né, fazer as ligações, pegar as informações da empresa, pegar os dados da empresa, enfim, para poder adequar a solução que eu vendi para eles à realidade deles, ok? Então, ou seja, eu vou fazer a venda, mas eu não vou finalizar essa venda. Quem vai finalizar essa venda é meu time. É meu time que vai receber a ligação desse cliente lá para poder dar todo o andamento no trâmite, criar um processo para esse cliente, jogar ele dentro do nosso CRM, tá bom? Tomem nota dessa informação aí, que depois a gente vai falar sobre ela. CRM, tá? É uma sigla. C de casa, R de relationship, que é de relacionamento, e M de médico, tá bom? Ou de management. Tá? CRM. E aí a gente vai jogar isso dentro de um CRM para poder trabalhar com esse cliente até o fechamento do contrato com ele. Então, tudo é processo, tá bom? Quanto que esse cliente vai trazer de retorno para a gente? Quanto que ele vai pagar para a gente? Não sei ainda, tá bom? Um cliente, vamos supor que esse cliente me pague, minha meta é faturar, era 100 milhões, a gente é 200 milhões, esse cliente vai me pagar 1 milhão. Então, a gente tem mais 90 mil aí para poder correr atrás, né? Então, assim, é dessa forma que a gente vai cumprindo metas. Quem é que cumpre essas metas? É o meu time. Entendeu? Aonde que está a minha gestão de recursos humanos nessa estrutura organizacional, Isabela? Ela está em tudo. Ela está tanto na alta gestão, quanto no nível tático ou intermediário, quanto no nível operacional. Entendeu? Porque ela vai lá, o gestor de recursos humanos, que normalmente é um diretor, ele vai estar lá discutindo junto com o dono se é possível ou não colher aqueles resultados. Tá? Sendo possível, quem serão os profissionais que irão atrás disso? Aí o gestor de recursos humanos é que é o responsável pelo recursos humanos, pelo profissional. Então ele vai pegar dentro da empresa dele, seja no recrutamento interno, tá? Verificar se tem aqueles profissionais habilitados para, né, colherem esse resultado aí, para, né, irem atrás desse resultado, ou se vai ser necessário abrir um novo processo de seleção externo para poder colher esses funcionários no mercado, para poder gerar esse resultado para a empresa. Tá bom? E o gestor de recursos humanos vai ser aquele cara que também vai trabalhar junto com o nível tático, para quê? Para poder treinar aquele pessoal da operação, tá bom? Então, assim, nível 1, nível estratégico, nível 2, nível tático, nível 3, nível operacional. Então, sempre trabalhem com isso na cabeça de vocês. Aonde que vocês estarão como gestores de recursos humanos? Em tudo, tá bom? Nos treinamentos, no processo decisório, na implementação da missão, visão e valores, na implementação da cultura organizacional. Tá bom, meninas? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza, então ótimo. Alguma pergunta, Kelsey e Isabela? Não tenho pergunta. Mas, professor, voltando naquela questão que você estava falando de que ele chegou no final do treinamento e ninguém gostou dele, ele foi demitido. Assim, o professor Anderson, ele já tinha dado uma aula sobre isso, uma aula passada. Uhum. Ele falou que hoje, tipo assim, se não rolasse a demissão, tipo assim, só o pessoal não tivesse gostado dele, ou alguma coisa desse tipo, ou a gente podia treinar ele mais um pouco para ver se tava no tranco a pessoa, ou a gente demitia ele, como você falou, ou a gente passava ele para o setor. Certo. Perfeito. Na verdade, assim, quando chega no final de um processo seletivo como esse, né?
Se o profissional ele não puder ser aproveitado dentro da empresa, o RH cometeu um erro gigante, tá? Então, assim, sobretudo na indústria. Na indústria não tem como esses erros acontecerem. Mas vamos considerar o seguinte: esse profissional chegou em toda etapa até o processo de quase ser efetivado, mas não foi, mas ele pode ser reaproveitado em outra área. O que eu tenho que ter na minha manga ali na hora? É alguém para poder substituir imediatamente aquele funcionário, tá bom? Então, uma das técnicas que vocês podem adotar como gestores de recursos humanos é o quê? Ao invés, sabe o processo antes da contratação desse colaborador? Antes dele ser efetivado, antes dele entregar a documentação, é vocês não trabalharem só com um profissional, mas sim com 2 ou 4 profissionais de uma vez durante toda essa etapa da parte de seleção, inclusive passando pelos treinamentos, tá bom? Por quê? Chega na hora da contratação, por exemplo, aí você tem que escolher um dos profissionais, porque só tem uma vaga, então é uma vaga para um profissional, certinho? Beleza. Esse profissional ele vai, vocês trabalharam com 4 profissionais, capacitaram 4. Esses profissionais que vocês treinaram durante o processo de seleção, eles já sabem da missão, visão, valores da empresa, já sabem da cultura organizacional, já fizeram os testes, né? Todos os testes que eram necessários fazer, já fizeram dinâmicas de grupo, já fizeram testes de personalidade, teste de QI, já fizeram todos os testes, eles estão aprovados, eles estão aptos para serem contratados, ok? Então, mas só um que poderá ser contratado. Então, beleza, vocês vão lá escolher um desses 4. Esse um que vocês escolheram chegou no final, ele não tem condição, ele não se adequou à cultura organizacional, ele precisa ser desligado da empresa, ou ser reaproveitado em outra área. Beleza, se vocês tiverem outros profissionais para substituí-lo imediatamente, ótimo. Se vocês não tiverem, erro do RH. Tá? Na verdade, o RH nem pode ter essa opção, tem que trabalhar sempre com a opção 100%. Tá? Porque aí vocês conseguem ter o profissional de acordo com os critérios que vocês definiram lá no edital de vocês, em todas as etapas, tá? Muito bem escolhido, tá? Porque senão vocês vão estar sempre com essa carta na manga, digamos que assim, um plano B, tá? E o processo de RH nem sempre tem tempo para o plano B. Porque imagina, olha só, chegou lá, o profissional trabalhou quase 3 meses, para chegar no final de 3 meses a gente olhar e falar, olha, esse profissional aqui, ele não tem condição de estar conosco. Tá bom? O CEO chegou e o presidente da empresa falou, não quero esse profissional, ele não se adequou, não gostei do perfil dele, enfim. Não tem a ver com gostar do profissional, tá? Da pessoa do profissional, tem a ver com o perfil profissional dele. Tá bom, meninas? Que isso fique muito claro, tá? Então, se eu não gostei do perfil profissional, os indicadores, tá, que foram avaliados durante o processo de recrutamento e seleção foram indicadores que foram falhos. A gente errou aqui, entendeu? E aí? Como é que a gente lida com isso agora? Tá bom? Então, assim, na verdade, o RH não pode errar nisso, porque se ele errar, o custo disso pode ser muito alto para a empresa. Sempre vai ser muito alto. Tá? Quando vocês trabalham, por exemplo, com recrutamento interno é o quê? Aquele vocês colocam um edital lá no muralzinho da empresa e diz, olha, estamos contratando secretária. Tá? Então, assim, tem aquela pessoa que era copeira, por exemplo, e às vezes ela tem habilidades que podem fazer com que ela seja a nova secretária. Aí vocês vão ter que abrir um processo seletivo para quem? Para uma copeira. Entende o que eu estou dizendo? Tá? Então, tudo isso tem um custo. Aí, imagina que vocês fazem isso externamente. Externamente, vocês vão veicular isso aí na mídia, vocês vão veicular isso aí, né, na internet, nas redes sociais. Tudo isso tem custo, porque vocês vão ter que elaborar o edital. Vocês vão ter que sentar antes com aquelas informações que o gestor trouxe para vocês e desenhar o edital. Depois que vocês desenharem o edital com todas as informações referentes ao cargo, salário, prazos, habilidades, competência, formação, vocês vão ter que sujeitar de novo ao gestor. Falar, gestor, olha aqui, vê se está de acordo com isso. Aí o gestor vai criticar, vai falar, não, beleza, esse edital está ok, pode lançá-lo no mercado, ou então esse edital está falho. A gente corre o risco aqui de esse edital dele ser invalidado juridicamente. Então, assim, vamos refazer esse edital, entende? Então, a fase mais importante realmente é o edital e o tempo que vocês têm para trabalhar, porque se um funcionário vai ser aposentado daqui a 3 meses, com 6 meses de antecedência, o RH já tem que saber disso. O RH tem que trabalhar em parceria com o Departamento de Recursos Humanos. Recursos Humanos e RH são indissociáveis, apesar de que o Departamento de Recursos Humanos, ele cuida da parte burocrática, né, seja a parte documental, jurídica, a parte trabalhista, contratação, demissão, férias. É o departamento de pessoal que faz isso. O RH cuida de pessoas, o RH cuida de treinamento, capacitação, habilitação, mudança, tá? O RH trabalha com tudo isso. Então, assim, por isso que vocês têm que estar sempre trabalhando junto. Quem vai falar que esse funcionário,
Se o RH, o departamento pessoal chegar para vocês e falar daqui 3 meses um funcionário vai ser aposentado, gente, está errado, vocês tinham que saber isso há um ano antes, para poder já começar um processo de seleção em tempo hábil, para que vocês possam trabalhar com folga, entendeu? Porque ninguém dá conta de gerar bons resultados trabalhando sob pressão. Tá? A gente até consegue isso durante algum tempo, mas depois, sob pressão, a coisa não funciona muito bem. Tá bom? Então, assim, quem tem que ter a visão da empresa são os gestores de recursos humanos. Então, vocês têm que olhar para todo esse processo, tá? Para os prazos, quem são os funcionários que vão sair de férias, quem são os funcionários que serão aposentados, quem são os funcionários, né, que deverão, que estão ali prestando serviços, que vão precisar ser renovados, né? Então, assim, o RH e o departamento pessoal estarão sempre trabalhando juntos. Tá bom? Então, vocês, como gestoras de recursos humanos, têm que estar muito atentos a essas informações, porque se vocês não tiverem, vocês podem gerar um custo muito alto para as empresas que vocês estão trabalhando, por não conhecer, por exemplo, a equipe, né, produtiva de vocês. Por não conhecer, por exemplo, aquilo que a empresa, a dinâmica da empresa, quem vai tirar férias, quem não vai, quem vai ser, né, quem precisará ser demitido, né? Então, assim, tudo isso o RH tem que estar no campo de visão dele. E isso está atrelado ao quê? A cultura organizacional da empresa, a missão, visão e valores. Aquela tríade que a gente, né, tem que trabalhar nela sempre. Alta gestão, nível intermediário e nível operacional. Tá certo, meninas? Então, vocês não podem ser indissociável tem que ser indissociável dos estudos, das avaliações de vocês daqui para frente. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ok até aqui? Alguma Tudo dúvida? bem. Estou à disposição de vocês agora. Vamos lá. Nenhuma dúvida, professor. Nenhuma? Tá tudo fácil assim? Ah, nem que é fácil, é que tem coisas que eu Viu? já vi anteriormente. Aham, bacana. Então, ótimo. Tá, então, assim, meninas, eu vou agora pegar o trabalho de vocês, vou olhar, tá bom? Vou fazer as correções que tem que fazer e já encaminho para vocês, tá? Para a gente poder dar prosseguimento aí na nossa aula. Tá bom? Eu fico à disposição de vocês pelos meios que nós temos aí, e-mail, WhatsApp, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Agradeço muito por vocês duas terem ficado aí até o final da aula, tá? Eu vou tentar subir essa aula para que os outros possam ver também, tá bom? E é isso, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Tá bom. Tá bom, professor, obrigada. Um abraço. Boa noite. Até a próxima Boa aula. noite. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.